Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, a gente traz dois assuntos aí para apresentar aos senhores, que diz respeito às medidas provisórias 1184, de 28 de agosto, e a 1185. Essas duas medidas provisórias, cujas alterações entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, elas alteram profundamente alguns itens da legislação tributária. A 1184 trata da tributação dos fundos de investimentos fechados, né? Os fundos de investimento, previstos na forma do artigo 1368, letra C, da Lei 10.406 de 2002, Código Civil. Então, esses fundos cuja tributação dos rendimentos se dá somente pela legislação atual, quando do resgate ou liquidação dos fundos, agora, a partir de janeiro de 2024, em sendo aprovada a medida provisória, eles serão tributados de acordo com o regime dos demais fundos, no sistema de maio e novembro. Então, é a primeira alteração. Fica fora aqui da tributação os fundos de investimento imobiliário, tá? Que a lei prevê, a medida provisória prevê. E com relação à tributação, a tributação vai ser nas alíquotas de 15% a 22,5%, no caso dos rendimentos produzidos. Os rendimentos tributados nos meses de maio e novembro, antes do resgate, sem resgate, eles serão tributados, no caso, a alíquota de 15% dos fundos, quando tiverem papéis de longo prazo, e 20% de curto prazo, carteira for montada por títulos de curto prazo. E é óbvio que depois, na liquidação, no resgate efetivo, haverá uma complementação da tributação para as alíquotas de 15% até 22,5%, de acordo com o prazo de aplicação. Com isso que está aí a partir de janeiro dos rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2024. Com relação aos rendimentos produzidos até 31 de dezembro de 2023 e que não tiverem sido resgatados, por óbvio, né, o governo institui também a tributação desses fundos de uma forma antecipada, sendo que os contribuintes poderão fazer um recolhimento na alíquota de 15%, se recolherem o IR incidente sobre os rendimentos produzidos até junho de 2023 e não tributados, poderão ser recolhidos em 4 vezes, de dezembro até maio. E depois, os rendimentos produzidos no segundo semestre de 2023 poderão ser recolhidos numa alíquota única de 15% em maio de 2024. Então, com essas alterações, os fundos de investimento fechado passam a sofrer tributação no regime chamado como cotas, né, dos demais fundos abertos, maio e novembro. Certo? Essa, então, é uma alteração muito profunda na legislação dos fundos, que mexe bastante com um grande volume de capitais que estão hoje sendo administrados por esses fundos fechados. Agora, com relação à nossa segunda medida provisória, que é a medida provisória número 1185, né? Essa medida provisória, ela trata dispõe sobre as subvenções para investimento. Então, primeiro passo, a medida provisória institui o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico. Então, o que significa? A partir de janeiro de 2024, as subvenções para investimento pela implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, elas não se dará mais pela isenção de tributação do imposto de renda e da contribuição social e do PIS e da COFINS. Essas subvenções previstas na legislação, elas passarão a ser tributadas normalmente para fins das contribuições do PIS e da COFINS, para fins do imposto de renda e da contribuição social. E, ao final do período, o contribuinte terá direito a adjudicar um crédito fiscal pela subvenção desses
investimentos. Então, todos aqueles investimentos subvenções vinculadas à implantação do empreendimento ou expansão, dará ao contribuinte o direito a um crédito fiscal. É lógico que onera bastante os contribuintes, porque pela legislação atual, todas essas subvenções elas não são tributadas pelo PIS, nem pela COFINS, nem pelo Imposto de Renda, nem pela Contribuição Social. A partir de janeiro de 2024, em sendo aprovada a medida provisória como ela está, essas subvenções serão tributadas normalmente. E ao final do exercício, o contribuinte, então, irá adjudicar um crédito fiscal de 25%, a título de imposto de renda, 25%, sobre as subvenções que ele auferiu no exercício. O que significa dizer que, hoje, por exemplo, as subvenções para expansão ou implantação de empreendimentos, elas não são tributadas pelo PIS, pela COFINS, pelo Imposto de Renda e pela Contribuição Social. A partir de janeiro de 2024, serão tributadas por esses tributos todos e o crédito será de apenas 25%. Então, além de haver uma antecipação no recolhimento dos tributos, uma tributação antecipada, né? Porque os contribuintes vão tributar de forma já mensalmente, no caso de balanço anual, trimestralmente, balanço trimestral, ou no balanço anual, eles vão tributar normalmente PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e o crédito que vão tomar ao final do exercício será de apenas 25%. E existem regras, a medida provisória estabelece regras para que o contribuinte possa adjudicar esse crédito. Ele vai ter, para adjudicar esse crédito, ele vai ter que fazer um pedido de habilitação na Receita Federal, tal como ocorre hoje com os incentivos do REID, REINF, onde o contribuinte faz um pedido de habilitação, ele recebe através de um ato declaratório um código, um cadastro, e aí então ele pode usufruir desse benefício. Aqui agora vai ser a mesma coisa, para o contribuinte ter direito a esses benefícios da subvenção, dos 25%, ele tem que previamente fazer a habilitação, né? E ele tem que, ao fazer a habilitação, ele vai ter que comprovar para a Receita Federal que ele possui um empreendimento que em fase de implantação ou de expansão junto ao Estado, e que esses empreendimentos de implantação ou expansão vão lhe dar o direito de receber subvenções. Então, vejam que vai existir todo um regramento para que o contribuinte possa adjudicar esse crédito. Ele teria que primeiro comprovar que tem empreendimentos que vão ser incentivados pelo Estado em função da implantação ou expansão desse empreendimento econômico, que vai gerar aumento de empregos, produção, recolhimento de impostos. Depois ele vai tributar todas essas subvenções à medida em que vai recebendo do Estado essas subvenções, e no final do ano, ao entregar a ECF, ele vai então fazer a adjudicação do benefício fiscal. É uma mudança muito profunda em termos de tributação dos incentivos, né, das subvenções. Por outro lado, é lógico, a mesma medida provisória, ela revoga o artigo 30/12/973, que trata da não tributação das subvenções para investimento. Então, o artigo 30/12/973, de 2014, que trata da não tributação das subvenções para investimento, desde que o contribuinte transferisse para a reserva de subvenção. Esse artigo está sendo revogado a partir de 1º de janeiro de 2024, assim como está sendo revogado os artigos lá da Lei 10.637, o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 1º da 10.637, que trata da não tributação pelo PIS das subvenções para investimento. O artigo 9 do inciso 3º do artigo 1º da 10.833 de 2003, que trata da não tributação da COFINS para subvenções para investimento. Então, estão sendo revogados esses artigos. Com essa revogação, automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 2024, passa a incidir PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre as subvenções para investimento.
Em contrapartida, o governo dá esse crédito fiscal que, para ser adjudicado pela ECF no ano seguinte, ele tem que cumprir todo esse regramento da habilitação do incentivo. Então, como eu disse no início, são mudanças profundas na legislação tributária, né? E que, por certo, vai afetar um grande número de empresas no país que hoje recebem subvenções pelos investimentos que fazem. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente teria para transmitir seriam esses. Fiquem agora na sequência, então, com o colega Luiz Antônio, da área fiscal, ICMS, e André, da área previdenciária. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas notícias e alterações na legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul publicadas na semana passada. Começamos pela notícia sobre o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, divulgada no dia 31 de agosto no site da Secretaria da Fazenda. De acordo com a notícia, os produtores rurais de quase 200 produtos agora têm a possibilidade de emitir notas fiscais por meio do aplicativo Nota Fiscal Fácil. Dentre os produtos já contemplados no app, o aplicativo, 170 são frutas, legumes ou verduras. Os demais abrangem arroz, gado, suíno, aves e outros, como leite, madeira, mel e fumo. Aos poucos serão incluídos novos itens, buscando contemplar o maior número possível de contribuintes. Além dos produtores, podem usar o aplicativo os transportadores autônomos de carga e os donos de empresas enquadradas no Simples Nacional. Para este terceiro grupo, as notas podem ser emitidas para os casos de revenda de qualquer tipo de produto ou de produção própria, de bares, restaurantes e similares. O uso do aplicativo também será liberado em breve para os microempreendedores individuais, os MEIs. O módulo já está em fase de testes e deve ser autorizado nos próximos meses, a partir agora de setembro. É uma boa notícia para os produtores, autônomos, micro e pequenos empresários. Com relação ao ICMS monofásico no setor de combustíveis, tivemos algumas informações importantes. Primeiro, uma divulgação no portal do SPED no dia 29 de agosto, de que foi publicada nota orientativa que instrui a escrituração de operações com ICMS monofásico a partir dos novos códigos de situação tributária criados pelo ajuste CINEF 01 de 2023. Também houve a revogação do tratamento tributário diferenciado aplicável às operações com biodiesel B100, realizadas com diferimento ou suspensão do imposto, além de orientações sobre a apropriação e o ressarcimento do crédito extra-apuração após 30 de abril de 2023. Quanto às alterações no regulamento do ICMS e as orientações normativas, foram publicados diversos dispositivos, os quais nós resumimos em 2 quadros que você pode verificar na sua tela, onde indicamos os decretos e as instruções normativas correspondentes. Resumidamente, as alterações tratam de documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica, hipótese de substituição da impressão do documento, biodiesel B100, revogação do tratamento tributário diferenciado, apropriação e o ressarcimento de crédito extra-apuração, inclusão de condição para a redução da base de cálculo para veículos automotores novos, crédito fiscal presumido de ICMS às microcervejarias e estabelece data fim ao existente
e concede novo crédito fiscal presumido. Permitida a compensação de crédito recebido decorrente de operações com combustíveis e submetidas ao regime de tributação monofásica, acrescentando diferimento parcial do pagamento do ICMS na saída interna de painéis de partículas de madeira, o MDP, de produção própria destinados a fabricantes de móveis e de esquadrias de madeira. Redução na base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de suínos vivos decorrentes de vendas realizadas por produtor rural, concessão e convalidação para utilização retroativa do benefício. DANF também tivemos uma alteração, a utilização para acompanhamento e consulta da nota fiscal eletrônica, ICMS substituição tributária, alterações na relação de distribuidores hospitalares, também a lista de preços finais ao consumidor de bebidas a partir de setembro de 2023, tem atualização, modificações nas instruções relacionadas aos registros na EFD, ICMS e IPI, referente às operações envolvendo biodiesel B100, como resultado da revogação do tratamento fiscal diferenciado, e ampliação do prazo de parcelamento de débitos decorrentes de programas especiais de fiscalização da Fazenda Pública Estadual, referente à antecipação do recolhimento do Imposto Simples Nacional e a apresentação de denúncia espontânea relativa à exclusão com efeitos retroativos do Simples Nacional. Realmente são muitas alterações que precisam ser analisadas pontualmente pelos contribuintes de acordo com as atividades ou segmentos de cada um deles. Os resumos que apresentamos são apenas para dar conhecimento das diversas alterações publicadas na semana passada. Então eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que na semana passada a Caixa Econômica Federal divulgou nova versão do Manual de Orientação que trata da retificação de dados, transferência de contas vinculadas e devolução de valores recolhidos a maior. A versão número 5, que é a nova versão do Manual de Orientação, já está disponível na área de downloads do site da Caixa Econômica Federal. Outra informação em destaque é que na última semana foi ratificado em R$ 1.320 o valor do salário mínimo mensal nacional a partir de 1º de maio de 2023. A mesma lei também trouxe a nova política de valorização permanente do salário mínimo a partir do ano de 2024. Também gostaríamos de destacar a convalidação da nova tabela mensal de retenção do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos a pessoas físicas, vigente desde o mês de maio passado. Também foi aprovado o desconto simplificado mensal alternativo, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela de retenção do imposto de renda na fonte. Assim, em substituição às deduções legais, o contribuinte pode aproveitar o desconto mensal de R$ 528, que representa 25% do valor de R$ 2.112. Outra informação importante é que, através de solução de consulta, a Receita Federal posicionou-se no sentido de que, após a vigência da reforma trabalhista de 2017, a verba paga em razão da supressão parcial ou total do intervalo intrajornada integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários
e salário de contribuição. Também, através de solução de consulta, a Receita Federal dispôs que, em razão do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária do Fundo Rural não se aplica sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais, pessoas físicas, no mercado interno, destinada à empresa cerealista, ainda que esta venha a realizar exportação indireta ulterior através de empresa comercial exportadora ou trade company. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CSA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.